Hoje a gente vai utilizar a estrutura que nós começamos ontem de vetor e os métodos associados a ele para construir um set e um multiset. Então, liga. Como é que funciona o set e o multiset? Normalmente eles são implementados como uma tabela hash ou uma árvore. Então, qual é a ideia? Eu quero inserir elementos e eu quero poder consultar se esses elementos existem. Só que eu quero que seja uma consulta eficiente. Se você tiver dentro de uma lista ordenada, onde os teus elementos estão em sequência, 1, 5, 7, 13, 17, e eu quero saber se tem um determinado valor nessa lista, a gente pode usar a estratégia da busca binária. Então, essa é boa. Eu vou na fé que um vai ser rápido, viu? Show. A gente pode fazer... Vocês não viram busca binária em FUP, né? Não viram em canto nenhum. Então, qual é a estratégia da busca binária? A gente tem um conceito de algo chamado partição. Então, a minha partição é o espaço do meu vetor que eu estou olhando. Na busca binária, a gente sempre acessa o elemento do meio da partição. Então, aqui a gente está indo do 0, 1, 2, 3, 4. Aqui os meus índices, estou indo de 0 a 4. Qual é a metade entre 0 e 4? 0 mais 4 sobre 2 vai me dar índice 2. Aí eu olho para cá. Faz conta que eu estou procurando o elemento 6. Esse cara é o 6? Não. Então, o 6 está menor do que ele. Então, eu vou ajustar a minha partição para que o meu... Aqui eu tenho um lower, a parte mais baixo, e aqui o meu upper bound. Então, se é menor do que o meio, eu vou ajustar a minha partição para ser agora do 0 até o 2. Aí ele verifica quem é o meio. 0 mais 2 dividido por 2 vai dar 1. Aí olha esse cara. Esse cara aqui é o 6? Não, tá para frente. Então eu ajusto aqui a partição. Aí eu percebo que não tem mais ninguém na partição. E aí acabou a nossa busca. Eu sei que o elemento não está ali. Qual vai ser a nossa estratégia? Nossa estratégia vai ser: para que eu faça consultas eficientes na minha estrutura de dados, eu vou organizar os meus elementos como uma lista ordenada. E, por isso, eu consigo saber se o elemento está lá com a consulta de log de n. Log de n, ou seja, se aqui eu tenho 1024 elementos, vou fazer no máximo 10 consultas. Porque toda vez que eu consulto, eu corto o problema pela metade. 1024, na primeira consulta reduz para 512, na segunda consulta reduz para 256 e por aí vai. No melhor caso, eu acerto na mosca. Olhei na metade e o cara está lá. No pior caso, eu fiz 10 consultas. Quando a gente pensa em complexidade, a gente sempre pensa para ver o upper bound, né? O pior caso. Então, a nossa estrutura vai ser essa. Então, como é que vai ser a nossa ideia? Para inserir, eu vou usar a busca binária para saber se o elemento existe. Se ele existir, eu não faço nada. O primeiro vai ser um conjunto sem repetição, que a gente chama de conjunto normal. Se ele não existir, aí o primeiro código eu deixo vocês fazerem uma busca sequencial, se vocês quiserem, para saber aonde ele deve ser inserido. Faz de conta que eu quero inserir o 6. O que é que eu tenho que fazer? Procurar a posição onde é que o 6 deve ser inserido. Ele volta para cá e diz assim: não, 6 é maior do que 1, 6 é maior do que 5. Quando ele chegar bem aqui, ele descobre: opa, 6 é menor do que 7. Então, onde é que eu tenho que inserir o 6? Bem aqui. Se você já tivesse feito aquela atividade de ontem, um dos exercícios da atividade de ontem é o método insert, onde eu insiro o elemento no meio da lista, ou seja, exatamente isso daqui. Então, você vai ter que implementar o método inserir no meio. Primeira coisa que você vai ter que fazer.
Ok, então eu consegui colocar o 6 aqui. Se eu quiser consultar, consulto usando busca binária. Se eu quiser remover, o que é que eu faço? Faço a busca binária, vai me retornar onde é que o cara está. Se ele existir, eu consigo remover ele daqui. Para remover eu faço como? A estratégia de ontem deu remoção no meio, onde eu saio copiando os elementos de volta. Lembra? Para inserir, eu tenho que chegar para o final da fila, só lembrando, vocês vão ter que implementar agora. Se eu quero um espaço para inserir o cara bem aqui, eu tenho que dizer para o último vai para a direita, e aí ele vem para cá, penúltimo ocupa o lugar do último, antepenúltimo ocupa o lugar do último, e assim vai até que eu sobre um espacinho aqui e eu coloco o cara aqui. Para remover, a mesma coisa, só que agora ao contrário. Se eu quero remover o 7, eu mando 13 para o lugar do 7, depois eu mando 17 para o lugar do 13. Então, a nossa estrutura de conjunto só tem essas três funções externas. Inserir um elemento no conjunto, saber se o elemento está ou não está no conjunto e remover o elemento do conjunto. É só isso. Só que para isso eu vou precisar do inserir e do remover. Tudo bem? Então, enquanto eu vou almoçar, vocês vão almoçar bem rápido. Vocês pegam a atividade de ontem, porque vocês vão precisar dela, ela é a base da atividade de hoje, e vão tentar fazer o inserir e o remover, porque se precisa dele. Aí quando eu chegar aqui, se vocês não tiverem feito, a gente faz, a gente vai usar esse miolo que vai ser a parte escondida do conjunto. Ou seja, o conjunto ele usa por baixo dos panos o inserir e o remover, mas ele não disponibiliza isso para o usuário. O usuário só tem três ações. Quais são as três ações? Inserir no conjunto, consultar e remover. Ok? Vamos lá, façam aí que eu vou na fé que já foi computado comer meu almocinho.
Tá vendo como a gente chama? Vê quanto que é best. Vem com música fácil.
A gente pega aqui, ó, vê é como se fosse a nossa estrutura, posso colocar com dentro. É como se fosse uma orquestra, mas é bonita. Será? Fica louco, miserável. Deu certo, fizeram, estão fazendo, terminaram, está no meio, no começo, no fim. Há quantos anos de processo aí de vocês? Vocês querem mais tempo? Você não consegue fazer o set sem o Vet Build. Ó, deixa eu só situar vocês, o pessoal que chegou atrasado, em relação ao que a gente está fazendo, tá? Então vamos lá. Ai, papai. Botei para gravar isso? Botei para gravar. Oi. Na set build, lá no estágio de teste que pede cliente, só que no diagrama não tem. É só adicionar. Vamos lá aqui, ó. A gente vai utilizar uma estrutura para fazer a outra. No Vet Build, a gente tem todas essas estruturas, esses comandos aqui, ó. Ai. Ó, criar o vetor, aumentar espaço, inserir no final, remover do final, ver a capacidade, verificar o status, pegar um elemento, atribuir um elemento, e os dois métodos que são interessantes para ele, para a gente, são esse daqui, ó, insert e erase, que nos permitem manipular o miolo da estrutura. Só que no vetor, esses métodos,
eles são públicos. Tá vendo? Eles estão aqui começando com letra maiúscula. Mas no conjunto, eles são privados. Você está vendo aqui, ó, insert e erase. O que isso significa? Que a gente vai ter por baixo disso daqui, ele vai utilizar os mesmos métodos. Ih, por que está como... Isso aqui era para ter minúsculo, tá? Era para ser assim. Ai, não, tá certo. Tá certo. Ah, tá, é porque não tá aqui os métodos privados. Eles acabaram não vindo. Caramba, hoje está muito quente, ou é porque eu vim correndo? Caramba, era para ter isso daqui, ó. Insert. Bora lá, calibra, volta para cá, vamos sincronizar, depois eu deixo vocês continuarem. Vamos só nos situar no que é que a gente está fazendo, tá? Vocês querem um exemplo prático, então, usando as estruturas? Vamos lá. Quando você está... Vou pegar aqui... Poderia pegar em C++ ou em... Vou fazer em C++. Teste.cpp. Vamos aqui, vamos nos situar no que nós estamos fazendo. O que são estruturas de dados? São objetos, são classes, containers, collections, que nós usamos para armazenar os elementos que a gente tem. Existem vários tipos. Vou dar aqui o exemplo do C++, porque tanto C++ como Rust, eles têm um suporte muito... C++, Rust, tem um suporte muito grande a tipos. Então, você conseguiria, o Java também, conseguiria usar um set para ter um conjunto, conseguiria um vector para ter um vetor, Node set, include map, include multi set, include multi map. Então pronto. Não preciso dar o include, tá? Include array. Então vamos nos situar. Normalmente linguagens que trabalham nesse nível de otimização, elas precisam de tipos de dados diferentes para problemas diferentes. Vou dar aqui o exemplo do C++ e botar aqui o exemplo do Java no lado. Então, quando você usa um vector, no Java você está utilizando o quê? Qual é equivalente ao vector? Seria o nosso array list. Quando você usa uma lista ligada, no Java seria uma linked list. Quando você tem um set, que é um conjunto, no Java a gente tem o hash set. Quando você tem um map, no Java você tem o hash map. O array, que aqui é um objeto, né? Assim, é inteligente, diríamos de passagem. Em Java a gente tem aquele array cru, né? Aquele raw, aquele array cru. O conjunto, desculpa, falei o contrário. Esse daqui é o tree map, tree set. Esse seria o hash set e esse seria o hash map. De forma muito resumida, essas são as principais estruturas de dados que você vai encontrar quando você vai para a linguagem. Tem outras que são pequenas variações dessas,
como por exemplo o deck, ou então o kill, ou então o kill, stack, deck. Okay. Então aqui a gente tem a pilha, a fila e a pilha com remoção dos dois locais. Tudo isso daqui é estrutura de dados. Para que isso daqui serve? Para armazenar os teus elementos de forma que você consiga inserir, consultar, remover e ler, manipular. Só que eles vão ter peculiaridades diferentes de cada estrutura. Então, vocês já viram um pouquinho, vamos só dar um relembrar. Quando é que a gente usa um vetor? Quais são as características do vetor? Bora lá, já falou disso. Qual é a característica do vetor? Como é que os meus elementos estão armazenados na memória? Eles são armazenados em ordem. Eles estão um atrás do outro, mantém a ordem. O que é fácil fazer no vetor? Acessar. Posso dar um pulo e cair no canto que eu quero. O que também é fácil? Inserir e remover, mas apenas do final. Inserir e remover, mas apenas do final. Ok? Quando é que a lista ganha do vetor? Tudo bem, mas a lista dos elementos também estão na sequência. Qual a diferença? Na lista, eu não tenho saltos, eu não consigo pular para o meio da lista, porque lembra que a lista é como se fosse um elo de uma corrente. Eu preciso ir para um, para depois ir para outro, para ir para outro. Então, eu perco acesso aleatório, mas eu ganho de poder remover um elemento do meio sem ter que mover todos os elementos de volta, porque basta eu fazer uma costurazinha bem ali, tá? Então, essa é a característica da lista. Eu não tenho acesso aleatório, mas posso inserir ou remover do meio. Característica desses dois, eles têm uma ordem, os elementos não vão mudar de ordem, eles têm a ordem que eu inseri, ok? Agora a gente vai para esses dois aqui. O array é a mesma coisa do vetor, só que não redimensiona, e agora a gente vai para essas duas variantes aqui. O conjunto e o mapa, eles são a mesma coisa, tanto que em algumas linguagens a gente nem tem diferenciação. O conjunto, o mapa, ele tem uma chave e um valor. Através da chave eu chego no valor. E no conjunto eu tenho só a chave. Mas eles são armazenados da mesma forma, são obtidos da mesma forma, inseridos da mesma forma, percorridos da mesma forma. Então, no fundo, se eu só tivesse o mapa, se eu criar um mapa e não usar a chave, eu tenho um conjunto. Ok? Conjunto e mapa são a mesma coisa. A diferença desses daqui é, quando a gente insere os elementos numa estrutura dessas daqui, no tree map ou no map, eles usam um modelo de lista, a mesma coisa que a lista tem aqui, só que uma lista com vários caminhos, que me permite encontrar o meu elemento usando o log de n. Então aqui eu estou utilizando o mapa. E a característica dele é que esses carinhas estão sempre ordenados, porque a árvore, né? A árvore, ele impõe ordenação. Então, a gente poderia dizer que esse cara é igual a esse, e eles estão sempre ordenados, porque a árvore obriga a ordenação. E esses caras são implementados em cima de uma lista ligada, que é esse carinha bem aqui, ó. Então, esses dois usam lista ligada. Então, vamos puxar eles para baixo. Esses dois aqui, eles fazem as mesmas operações do mapa e do conjunto, só que eles funcionam em cima de um vetor. Só que o vetor que ele usa é um vetor sobre uma tabela hash, aquele negócio de pegar um elemento, fazer o cálculo, cair em uma posição do vetor, acessar em tempo constante. Quero remover, mesma coisa, achei o elemento, consigo remover em tempo constante. Então, se a gente pensar em termos de otimização de acesso, tempo de acesso, esses daqui são melhores. Tá certo? Mas existem muitas aplicações diferentes para o mapa, para as árvores, por exemplo, quando eu quero que eles estejam sempre ordenados. Se eu quero que eles estejam sempre ordenados, eu uso o mapa. Esses daqui são variações
do uso de vetor e lista, normalmente para necessidades específicas. Por exemplo, inserir no topo e remover do topo. Aí você pergunta, se eu estou inserindo do topo e removendo do topo, não é a mesma coisa que usar um vetor, sim ou não? No vetor eu só não insiro e removo do final? Não é a mesma coisa não? Inserir do topo e remover do topo? Numa pilha? Por que existem estruturas diferentes? Existem estruturas diferentes para oferecer também um nível de controle diferente. Se eu te dou um vector para você manipular, por causa disso e por causa do vector, você tem o poder de remover do começo, remover do meio, remover do fim, mesmo que não seja otimizado. Na hora que eu te dou uma pilha, a pilha te restringe. Ela só te dá duas opções: inserir no topo, olhar o que tem no topo e retirar o que tem no topo. A pilha te limita. Então você sabe que se deu ruim, não foi porque alguém futricou no meio da pilha, porque a pilha não aceita esse tipo de acesso. Tudo bem? Então, nesse caso, por baixo, você tem um vetor. Só que você tem uma camada de abstração que te diz exatamente quais as ações que você pode ou não pode fazer. Parecido a mesma coisa com a fila, você tem um vetor, só que o vetor que vai andando, rodando, e a mesma coisa no deck, o vetor que vai rodando, comendo nas duas pontas aqui. Entenderam porque que a gente tem tanta coisa diferente? Tá certo? Vamos lá, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer esse daqui. Só que a gente nem vai fazer ele no mapa, na árvore, nem vai fazer ele no hash. A gente vai emular ou simular ele dentro de uma lista ordenada. Então, qual vai ser a nossa lógica? Até falei para quem estava aqui no começo. A gente vai criar um vetor, o vetor que a gente já tinha ontem. Ele pode começar aqui tamanho 0, tá certo? Aí eu quero inserir um elemento, inserir o 3. Aí eu vou lá e boto o 3 no vetor. Aí eu quero inserir o 7. Aí eu vou lá e boto 7 no vetor. Aí eu quero inserir o 4. O 4 não vai para o final, porque eu quero inserir ordenado. Para onde é que o 4 vai? 4 vai aqui para o meio. Quero inserir o 2. 2 vai aqui para o meio. Então, toda vez que eu tenho que fazer uma inserção, eu vou ter que fazer um deslocamento. Remoção, eu também vou ter que fazer um deslocamento. Porém, uma das regras aqui é, eu não vou aceitar duplicidade de valores. Então, não interessa para mim se, não faz sentido eu ter 2, 4, 3, 4, 4 vezes o 4, porque eu só quero saber se o 4 está ou não está. Então, ele não faz sentido eu aceitar a duplicidade. Insere o 4. Se o 4 já está lá, ok, ignora, não insere. Tudo bem? Então, essa é a ideia do conjunto. Para o conjunto, só tenho três ações que são relevantes. Seria o adicionar um elemento, o verificar se ele existe, contains, e o remover o elemento. E só. Ok? Se para inserir eu insiro ordenado e tenho O de N porque eu vou ter que deslocar, e para remover eu também vou ter O de N porque eu tenho que deslocar, para pesquisar eu posso usar busca binária para fazer log de N. E aí eu posso utilizar da estratégia de estar ordenado para chegar exatamente onde eu quero. Então, vocês nunca viram um algoritmo de busca binária, né? Ou vocês já ouviram falar, mas nunca fizeram. Então, bora fazer juntinhos aqui. Então, qual vai ser o nosso esquema? Eu vou fazer, e aí vocês conseguiram fazer o inserir e o remover ou não? Estão lutando ainda? Tá. Eu vou fazer a busca binária, e aí eu deixo mais um tempinho para vocês tentarem fazer o inserir, senão a gente já faz juntos, para a gente conseguir colocar o nosso vetor, o nosso conjunto para funcionar, tá bom? Alguém já fez o inserir? Ninguém fez, só um que estava estudando. 2, 3. Que eu comecei aqui, bora aqui. Então, a nossa ideia é perguntar, cadê o elemento? Então, a gente vai fazer aqui um binary search. Ele vai receber aqui um slice.
e eu quero uma posição. E eu quero assim, ó. Inferior, superior. Inferior que é inteiro, superior que é inteiro, e válido que é inteiro. Então vamos nós aqui, ó. Ah, eu tô em gol. Funk. Então, ó, aqui a gente vai trabalhar com a ideia de partições. Vocês nunca usaram partições, mas a gente vai utilizar o tempo todo quando estiver vendo a ordenação. Então, qual é a ideia? A gente está trabalhando dentro do vetor e a gente está manipulando os limites de busca. Então, a gente começa olhando para dois pontos, o limite inferior e o limite superior. Diz. Quantos segundos? 5 minutos, minhas ventas. Mano. Tu volta daqui a 15 minutos que tu tem os teus 5 minutos. Agora não rola não. Beleza? Se fosse 10 segundos eu ainda deixava, hein? No meio do exercício. E provavelmente para falar de CA, não sei. O que é que eles vão falar? Hã? O PET? Ah, tá. Hã? Ah, tá. Tudo bem. Então, bora lá. Atenção que isso daqui é importante. Sempre que vocês estiverem analisando partição, existe duas formas de particionar. Existe a forma com limites fechados e com limites abertos. Isso é importante porque facilita ou dificulta absurdamente as contas. Ok? Então, por exemplo, nesse caso aqui, que a gente tem uma única partição sendo manipulada, é mais fácil a gente olhar dos limites fechados, ou seja, olhando os elementos válidos. Eu vou do índice 0 ao índice n menos 1. Todos eles são valores que eu posso manipular. O que seria o contrário disso? Trabalhar com limite aberto. No limite aberto, eu vou de 0 até n. Isso daqui é o intervalo. Vocês lembram daquela notaçãozinha de matemática? De inferior, já lembram dessa notaçãozinha aqui de matemática? O que é que significa esse breguecinho, esse negocinho aqui? Que isso inclui o inferior e esse daqui virado para lá diz que ele o quê? Exclui o superior, tá certo? Então isso daqui é um intervalo fechado no inferior e aberto no superior. Então, para a busca binária, é mais fácil a gente pensar só nos valores válidos. E aí a conta fecha direitinho. Quando é que a gente não vai usar isso? Quando a gente estiver em outros algoritmos de ordenação, que a gente vai ter que ficar o tempo todo quebrando o vetor no meio. Você vai ter um pedaço grande, uma parte do vetor vai para um lado para a conta e outra parte do vetor vai para o outro lado. Nesse caso aqui, quando a gente está nos algoritmos de ordenação, a gente faz intervalo aberto. Então, o primeiro é daqui até o meio, seria inferior até meio. E o outro seria quem? Do meio até o fim. Ou seja, o meio está nesse daqui. E aí é mais fácil fazer a conta quando você pensa em intervalo aberto. Porque o meio não faz parte da primeira banda. O meio faz parte da segunda banda. E aí a conta fecha direitinho, não fica muito difícil de manipular. Então, no caso da busca binária, o que a gente vai estar fazendo é manipulando dois valores. Quem é o começo e quem é o fim da minha busca. Onde é que eu estou começando e onde é que eu estou terminando. Eu vou começar olhando do primeiro válido até o último válido. Aí eu vou calcular quem é o cara do meio. Olho quem é o cara do meio e aí eu verifico. Acertei. Se eu errei, se eu acertei, acabou. Esse cara é o que eu quero. Se eu errei e o cara está desse lado aqui, quem é o novo intervalo? É entre o inferior, não é assim? E quem é o intervalo aqui? Por
que eu já descobri que não é esse cara, não é o meio. Então é quem? Entre o inferior e meio menos 1, perfeito, porque aqui a gente está trabalhando com intervalo fechado, só índices válidos. Então, como eu sei que não é o cara do meio e ele está para a esquerda, eu sei que agora eu vou chamar a recursão para inferior e meio menos 1. E se o cara estiver do lado da direita, quem é o nosso novo intervalo de busca? Meio mais 1 e superior. Pronto, o algoritmo acabou. Se você entendeu os intervalos, o algoritmo acabou. Por exemplo, eu estou olhando nessa lista, procurando por esse valor entre o inferior e o superior. Aí você vai. Quem é o meio? No caso aqui, ó. Quem é o meio entre 0 e 0, 1, 2, 3, 4, 5. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5. Quem é o meio disso daqui? Deixa eu fazer uma conta mais fácil aqui. Como é que você chegou no 3? Somando as pontas, 0 mais 6 dividido por 2, me deu 3, ok? Se você tivesse agora pesquisando entre o 2 e o 6, quem é o meio entre 2 e 6? 4, ou seja, 2 mais 6 dividido por 2. Então é só somar as pontas e dividido por 2, porque nosso intervalo é fechado, a conta bate certinha. Vou tirar isso aqui que eu estou tentando olhando para o meu ticket da Rio. Então seria o inferior mais o superior dividido por 2. Como é que eu sei que resolveu o problema? Que eu posso olhar para o cara do meio e sei quem eu estou procurando, né? Então, se o quê? Slice na posição meio, inferior, superior e meio são posições que eu estou olhando para o vetor. Se o cara do meio é exatamente quem eu estou procurando, o que é que significa? Acabou. Qual é a posição do elemento que eu estou procurando? É o meio. O cara está no meio. Se por acaso o cara não está no meio, aí eu tenho que olhar de novo. Só que agora eu vou olhar para um subconjunto. Qual é o meu teste agora? Eu tenho que verificar o quê? Se é menor ou maior, né? Então, se por acaso o meu valor for menor do que o cara do meio, eu poderia fazer recursivo. Ei, por favor, olha para mim nos seguintes intervalos, ainda é o mesmo vetor, ainda é o mesmo valor. Quem é o intervalo inferior? Continua o mesmo. E quem é o intervalo superior? Meio menos 1, perfeito. Se por acaso não for, é porque ele é maior. Se ele é maior, binary search, slice, value. Quem é o inferior? Meio mais 1. Quem é o superior? É o sup, não. Sup. O que é que está faltando? E se não tiver? Se não tiver, qual é o caso em que não tem mais onde olhar? É o quê? Qual é a relação entre inferior e superior para eu dizer que não tem mais chance? Bora lá, pensa nos limites. Se inferior e superior apontarem para o mesmo elemento, ainda tem uma busca para fazer? Sim, porque o intervalo é fechado. Se o começo diz que começa no elemento 3 e termina no elemento 3, significa que ainda tem um elemento para eu olhar. Concorda? Se o intervalo fosse aberto e o começo apontasse para o 3 e o final apontasse para o 3, o vetor já tinha acabado, porque não tinha mais vetor.
Mas se pelo menos eles forem iguais, ainda tem um elemento para ser pesquisado. Ainda tem um elemento. Se eles forem iguais, ainda tem um elemento. Se por acaso um passar do outro, ou seja, quando não tiver mais como pesquisar, eles vão fazer isso. Ó, pressão, a gente começa assim, aí diminui, valores vários. Um único elemento, não foi o cara, é maior, aí o que é que ele vai fazer? Vai se cruzar. Tá vendo que eu sempre estou empurrando? Quando for um cara só, ele vai fazer meio mais um ou meio menos um. Então eles vão se cruzar. Na hora que eles se cruzarem, acabou o vetor. Eu não tenho mais o que consultar. Porque os intervalos são fechados. Cruzou, não tem mais quem consultar. Se tivesse pelo menos um elemento, né, os dois apontando para o mesmo cara, teria. Agora não teria. Então aqui eu tenho um critério de parada, que é o quê? Se o superior for menor do que o inferior, não tem ninguém. Eu posso retornar menos um para dizer que não tem ninguém. Isso aqui funcionaria interativo da mesma forma. Eu só ia manter um laço. Esse seria o meu critério de parada do laço. Dentro do laço eu ia estar o tempo todo fazendo isso daqui e atualizando os valores inferior e meio, ao invés de ficar chamando a recursão. Oi? Será que tem como fazer uma versão sem mandar os limites, tipo, só com o subconjunto do slice como parâmetro? A gente ia ter que manipular, porque assim, quando eu corto o vetor e eu passo o índice, eu ia ter que ficar o tempo todo ajustando o índice para os novos bounds. E aí ia vulgar, porque eu estou acessando via índice. Então, na hora que eu corto e passo o slice, eu teria que calcular quem vai ser o índice dele nesses novos slices, e na hora da recursão eu ia ter que ficar fazendo todos os ajustes ao contrário. Então, não compensa não. Não compensa não. Ok? Então, bora testar. Func main. Então, pessoal, é importante que vocês entendam a lógica. Ok? Vocês, eu sugiro que vocês treinem esse algoritmo. A gente demorou muito para fazer porque eu tive que ir ensinando cada passo, mas eu imagino que tenha ficado razoavelmente com sentido isso que a gente fez. Tá certo? Então, para vocês treinarem isso daqui, porque isso daqui vai ajudar a gente a entender nas árvores um bocado. Então, bora testar aqui. fmt.println. Eu quero fazer, outra coisa, olha que estranha, tá vendo que aqui eu tenho que ficar o tempo todo passando inferior e superior? Isso daqui é muito ruim para ser uma função externa. Então a gente podia transformar isso aqui numa função interna. Eu teria aqui a binary source maiúsculo, e aí eu vou passar só o vetor, slice, vetor de inteiros e o valor. E aqui dentro eu vou retornar o quê? Binary source. O meu slice é o meu slice. O meu valor é o meu valor. Ele começa no 0 e o limite é o quê? Length slice menos 1. O que é que eu fiz de errado? Retorna int. Ok? Função externa, função interna. Será que a gente tem como puxar uma para dentro da outra? Para tirar o escopo? Você lembra como é que faz isso aí? Na hora que você fizer isso, aí você tem isso daqui não pode ser mais função, tem que se tornar variável. A gente pode fazer isso, né? Tira ele daqui e coloca ele como variável. E aí, como a gente tem uma chamada recursiva, eu não posso criar uma coisa à medida que estou usando. Então, eu vou ter que declarar primeiro. Source. Tem que declarar. É uma função que recebe um int e 3 ints. Int.
Isso é a declaração de tipo, isso é a função, e isso daqui é a invocação da função. É só para esconder, né? Assim, só para... Bora testar. fmt.println. Eu vou rodar o binary source. Int vetor de inteiros 1, 3, 5, 6, 8, 9. E eu vou pesquisar pelo... Começar com um errado. Pelo 7. Isso daqui é para dar menos 1, né? Se eu pesquisar pelo 6... Pesquisar pelo 9. Pesquisar pelo 1. Vamos ver se deu certo aqui. O 7 é menos 1, tá correto? Tá, porque ele não existe, né? O 6 é para ir em que índice? 0, 1, 2, 3. O 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E o 1, índice 0. É tão bom quando roda de primeira, vocês não sentem essa alegria, não? Nunca na vida, professor, nunca na vida. Beleza. Então, para fazer o nosso código, a gente vai precisar disso daqui, porque é isso daqui que a gente vai utilizar para verificar se o elemento existe, sempre que a gente precisar, ou procurá-lo para remover, tá? Ok. Mando isso daqui para vocês. Barra. Tem algum concorrente do Minecraft? Tem? Terraria. Terraria é o... Vai pro concorrente hoje. Terraria é o concorrente do Minecraft. Hã? Terraria é o concorrente do Minecraft, me disseram. Agora pode. Eu estava no meio da explicação, era maldade. Agora pode falar, fala aí. Boa tarde, gente. Primeiro me apresentando, me chamo Álvaro, possuo movimento para a empresa, a unidade popular e o DCE da UFC. Sou o João, eu sou estudante aqui da UFC de Xadal, também faço parte do movimento para a empresa e do DCE, do nosso curso. E a gente veio dar dois avisos rapidinho de duas atividades que a gente vai estar fazendo essa semana. A primeira atividade vai ser hoje ainda, 4h30, na sala 3 do bloco 3. A gente vai estar fazendo uma aula magna com o reitor da UFC, que na prática é um lugar para os estudantes poderem colocar suas demandas, poderem colocar as questões do curso, as coisas que estão precisando, que está faltando, que precisa melhorar, que não tem. Porque a gente entende que, principalmente, a universidade não é mil maravilhas, falta muita coisa, e quem vai saber melhor o que falta senão o próprio estudante. E aproveitar e fazer um convite que quinta-feira agora, às 19 horas, aqui é uma plenária online, para discutir as políticas compatíveis com relação ao sexo sexual dentro do ambiente da Universidade Federal. A gente sabe que, infelizmente, essa questão está sendo cada vez mais presente dentro da realidade da universidade pública e que, para que haja alguma mudança, para que haja alguma mobilização, é muito importante a participação do corpo estudantil. Então, a gente vai fazer a divulgação do link do Google Meet, a gente vai fazer toda uma divulgação de política de planejamento, de combate ao assédio. Então, quem tiver interesse em participar, a gente vai mandar o link no grupo que era da UFC, vai mandar no grupo da turma. E é isso, quem tiver interesse é só participar. Quinta-feira agora é 19 horas. Só dar o replay que eu sou meio lento. Vocês são de onde que eu não entendi o começo? Do DCE da UFC. Do DCE.
Os dois são do DCE? Sim. Ok. Aí, o que é o negócio do reitor que eu boiei? Aula magna. O que é isso? É um espaço para conversar, que vai ter o reitor também. Onde? Vai ser hoje, aqui, 4h30, no bloco 3, sala 3. O reitor tá aí? Vai estar. Ah, que Ele legal. também vai estar para população de grau hoje, tá? Tá cobrindo umas Entendi. datas. É porque hoje a assinatura do bloco ele veio, é isso? Também pela população de grau, vai ser mais de uma coisa. Aí vai participar também. Ah, tudo bem. Ah, tá. Inclusive uma atividade que Eu tô lento, desculpa. Eu acredito que outras pessoas também boiaram, então tudo bem. Então hoje, por causa da colação de grau, o reitor tá aí, vocês vão conversar com ele, presencial, no bloco 3, sala 3. bloco 3, sala 3, tão pequeno. É porque o auditório vai estar sendo usado para colação de grau. A gente não conseguiu. Mas a colação não é só de noite, 6 horas, vocês vão estar organizando? A gente só conseguiu pressionar, Foi o infelizmente. único que deu certo, consegui agora. Estranho, falar com o reitor e com os alunos, ele é tão pequeno, é por isso que meu cérebro bugou. Mas tudo bem, entendi. E aí o lance da outra reunião é online, quem quiser participar, fala com quem? Eu vou divulgar o link da reunião dos grupos lá dentro do Google Meet dele. Então, Ah. se tiver interesse, é só entrar. Tudo bem. E se não tiver nenhuma dúvida, só isso mesmo, gente. Obrigado. Tchau, vão em paz, bom retorno. Ó, tá vendo? Eu ajudo. Eu não sou um cara mau, não. Só um pouco, né? Segura a língua, Davicena. Bora, foco. Minhas experiências com DCE não são positivas, mas eu não sou parâmetro. Beleza, vamos que... Ah, sim, vocês copiaram o código, né? Ok, então vamos lá. O que é para vocês fazerem agora? Se vocês, assim, vocês precisam fazer o vetor para conseguir fazer o conjunto, porque o conjunto vai utilizar os métodos inserir e remover. Então, se você tem inserir e remover, os métodos do conjunto são triviais. Faz a busca, se tem, não faz nada, se não tem, descobre onde é que é para ele ser inserido e insere. Remover, faz a busca, encontrou o elemento, remove. Para saber se ele tem, se está lá, está o quê? Faz a busca, se tiver lá, retorna true. Não tem muito o que fazer essa atividade do meio, esse conjunto, é basicamente utilizar as atividades do vetor e a busca binária. Então, meio que ele está feito, se vocês fizerem o conjunto, é só encaixar as coisas. Então, bora para o próximo, que é a atividade de casa. Provavelmente vocês vão ter que... essa daqui é a atividade para vocês quebrarem a cabeça um pouquinho, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que é essa daqui? Vocês acabaram de fazer a busca binária comigo, sim ou não? Estão vendo aqui? A ideia é vocês vão ter que fazer uma pequena alteração nela. Eu não vou dizer o que, vocês vão ter que pensar. Mas eu quero que vocês me respondam a seguinte coisa. Você vai fazer a busca e aí a tua busca binária vai me retornar duas coisas possíveis. Se o elemento existe, você vai me dizer onde ele está. Está feito já. Se ele não existe, você vai me dizer aonde ele deveria estar. Lembra que a tua busca vai afunilando? Um determinado ele cruza. Você vai ter que analisar esses índices e tentar descobrir. Ué, se eu quisesse inserir esse cara, onde eu deveria inseri-lo? Porque se você fizer a busca via busca binária e ele já te retornar essa informação, se você descobre que nesse valor não é o cara, é só inserir aqui. A gente vai utilizar essa estratégia de busca mágica em praticamente todas as estruturas do semestre. Vamos utilizar em árvore, vamos utilizar em lista ligada, vamos utilizar em hash, vamos utilizar em tudo. E a ideia dela é a seguinte: com a única busca, eu já resolvo as duas coisas. Se o cara tá, ele me diz onde é que o cara tá. Se não, ele me diz o quê? Onde ele deveria ser colocado. Então, numa única busca, eu já resolvo as duas situações. E aí eu faço a busca e depois basta olhar. Ei, o resultado que foi retornado é quem eu procuro? Não. Se não é quem eu procuro,
é aqui que eu devo inseri-lo. Entendeu? Então essa é a atividade. Quem era o cara que queria que eu fizesse chamada para ir embora, hein? Já foi. Ele foi para a colação de grau. Ele foi para o encontro dos meninos. Sim. Eu já vou pausar agora para deixar vocês programarem. Mas só para deixar, semana que vem, a turma da manhã não vai ter aula na quarta. Porém, eu pedi para o professor para poder dar 2 aulas para eles na semana seguinte. Então, a gente vai ter nossas 2 aulas normais na semana que vem, tá certo? Vamos ter as 2 aulas normais, depois eu consigo fazer a reposição e as turmas entram no trilho juntos. Então, o que é que vocês vão tentar fazer agora? Inserir e remover. Bora, vamos quebrar a cabeça? Atingiu o limite de horas porque você programou demais ou porque você deixou aberto de assinatura? Não, professor, eu estava usando, eu achei que eu tinha usado tanto. Porque Se você deixa o bravo aberto, ele deixa correndo. Entendeu? Então, a pessoa deixa lá o browser mais ligado, não desliga e ele deixa, você deixa lá o dedo aqui e ele deixa consumindo as horas. mas foi isso. Pode ser, mas aí tu tá. Se você não precisa criar uma conta institucional, não precisa criar um novo GitHub. O que você precisa é vincular para a tua conta pessoal o teu e-mail da universidade para fazer a evolução de plano. Não, se você quiser trocar, tudo bem. Você quer trocar o seu GitHub? Se eu quisesse trocar, eu queria botar um quadrinho. Seja bem, mas tu podia usar na máquina também. É porque eu tinha colocado o meu e-mail. Tudo bem, volta aqui. Porque a gente vai e aí tu vai vincular você já fez? Ó, já foi aprovado, tá vendo? Então se tu tentar acessar o hub é para ele estar liberado. Tá vendo? Você pode subir aqui também. Não demora, às vezes demora. Não tem opção de fazer a migração. Não sei se é porque tu fizeste agora ou. Não sei, você demora. Tu instalaste o bicho na tua máquina? Pode tirar. Vai pegar o Conai. Eu vou fazer isso, né? Vocês sabem por que tem esse bonequinho aí? Por causa da. Eu peguei um procurar uma direto no GitHub e apareceu esse bonequinho. Eu disse, quem é esse boneco? Aí descobri que era do enrolado favorito, né? Consegui fazer a questão de ontem. Sim, cara, é muita alegria fazer aquele negócio ali. Chega a dar um brilho.
Em algum momento, desenvolveu muito jeito de memória, inventou que a gente queria uma superposição entre os arquivos do usuário em duas camadas. Então, tem duas partes do desktop. A outra fica gente elegante não usa secretário de trabalho. Eu acho que Ó, cadê os ícones na área de trabalho? Não tem ícones na área de trabalho. Entendeu? Tem que ser uma pessoa elegante. Ei, Mar, a técnica do multiplica que funciona mesmo, viu? Bugado, meu jeito de cair. O quê? não está sendo feliz. Não está sendo feliz. Não, eu tentei. Abriu o repositório. Isso aqui é o nome. É bom que a parte registrar o repositório de vocês também. Se você receber esse você não está fazendo repositório, você está fazendo em outro programa qualquer que você criou, que tem até 8 metas, né? Vamos abrir a primeira vez. Então, se você sempre fez comigo, que você apague esse aqui, você chama de repositório, e só mova a parte inteira para cá, que estava fazendo aqui, apagar a parte inteira, e aí tu move a tua parte daqui para cá,
trás para frente. Que passo da vida nós estamos? Eu acho que tu está fazendo, tu já tem um insert. Estou falando do Bush dela. Esse cara aqui usar isso aqui, inserir um valor em uma posição. Aí como é que você vai distribuir qual posição? Vai ter que sair andando para frente e procurar o primeiro que é maior que ele. Se eu quero inserir o 6, que era ordinado, estou andando no 5, 2, 3, 4, 5, 5,5, 5,7, 5,8, 9. Ops, 9 é maior, está para tudo 9. Vamos lá, a busca binária ela é regressão. No caso, quando você está fazendo uma regressão, ele vai achar uma posição comum. Na posição número 1. Se você agora você tem um vetor com regressão e criar a primeira das ocorrências ou a última das ocorrências, vai você tem um vetor ordenado com regressão. A busca binária vai chegar em alguma das ocorrências. Caiu lá. Se você quiser o primeiro, vai ter você colocar à esquerda. Se você quer para baixo, você sai caminhando para a direita. Esse cara, busca binária correta, você quer cadê um? Ah, sim. Não, vamos lá.
vai que a gente tentar fazer essa meta na máquina, que eu demoro lá. Tipo, o maior meu para instalar, aí você me instalou pra mim, agora eu não consigo. Eu acho que é assim. E vai dar uma postagem para essa hoje, os O meu notebook é o MacBook. Mas aqui não é o Strava. Calma aí, tu botou um MacBook. MacBook, Marcelo, assim, ó, pra mexer aquelas folhinhas do MacBook. Não, tu joga LOL. Não, tá de contraste aí, né? Você está andando
sempre olhando o de trás, sobre esse tipo de você aumenta de trás. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão ficar com essas atividades para fazer. Se vocês... Agora, é importante que vocês façam, porque a primeira coisa que eu vou fazer na semana que vem vai ser o multiset. Vocês ficaram com o vetor e com o set. Não vou passar muita coisa, porque eu sei que talvez ainda tenha atividade acumulada. Então, o vetor e o set foram coisas que a gente já começou e já veio em ensaio, certo? Aí vocês precisam dele pronto, porque isso daqui vai ser a base para o multiset, que é a mesma coisa do conjunto, só que eu posso ter repetição. Como eu posso ter repetição, vou fazer a busca, cair num determinado local, me deslocar, inserir lá, e assim vai. Eu queria só mostrar uma coisa para vocês, para a gente terminar a aula, que é um conceito que talvez vocês... que o pessoal nem gosta de ensinar em EAD, mas eu acho útil e a gente vai acabar construindo. Aqui é conceitual, tá? É bem simples a ideia. Mas é o conceito de iteradores, tá? Vocês não precisam fazer o multiset. O Magic Search é muito fácil. É que nem o search que a gente fez, só com aquele pequeno ajuste de... onde eu deveria inseri-lo? E aí você vai ter que tratar o caso de você ter vários elementos iguais, ele quer a última ocorrência. Isso daqui é tranquilo de fazer, esse daqui é a continuação do que a gente fez, esse daqui é o que a gente estava fazendo agora, isso daqui a gente faz na semana que vem. E aí a gente vai ver só o conceito de iteradores. O que é a ideia por trás dos iteradores? Quando você tem uma estrutura de dados, você não quer expor a forma como você resolve o problema para quem usa a tua estrutura. Não interessa para a pessoa como é que você implementou aquilo do lado de dentro. Você não sabe como é que o hash map está organizado, como é que são feitas as colisões, a que distância um elemento está do outro, se um é filho do outro da árvore ou o outro não é. Então você não expõe a estrutura externa, a estrutura interna. Para fazer esse escondimento, a gente tem a ideia de um iterador, ou seja, uma classe que sabe andar na estrutura. Essa é a ideia de um iterador. O iterador é um objeto que sabe andar pela estrutura para chegar no final dela. O que é que o iterador te permite? Navegar pela estrutura sem que você faça a menor ideia de o que é que tem nessa estrutura. Ele vai ficar dando saltos de memória, ir para o próximo, para o anterior, fazer uma ligação telefônica, não interessa. Ele vai se virar para ir de um para um até o final. Entenderam como é que é a ideia aqui? Ok. Você tem várias formas de implementar iteradores. A mais simples de todas seria a forma do Java, que só tem 2 métodos, tá? O range, que vocês usam lá no Go, é um tipo de iterador. Mas vamos lá, vamos para o construindo os meus próprios iteradores. Você vai ter que implementar um negócio que tem 2 métodos. É bem simplesinho. Eu deixei aqui bem simplesinho, mas vamos entender. Eu tenho um objeto e eu posso perguntar 2 coisas para ele. Tem alguém depois de você? Ele vai dizer sim ou não. E aí eu posso pedir para ele, pois vá para o próximo e me dê o valor dele. Só essas 2 coisas. Como é que a gente usa isso daqui? Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender como é que é. Olha aqui a main. Pronto. A main está aqui. Isso daqui que vocês precisam ver. Eu quero percorrer a minha lista. Eu quero percorrer essa estrutura que tem vários dados. Para percorrer ela, eu vou usar aquele for com 3 casinhas. Inicialização, critério de entrada e incremento. Nem incremento eu tenho aqui. Olha como é que é a estrutura. Aqui é para imprimir todos os elementos. O que é que ele vai fazer? Começando do primeiro, enquanto tiver um próximo, imprime o valor e vai para o próximo. Ou seja, eu consigo criar uma estrutura para percorrer a minha lista, consigo verificar se ainda tem alguém no próximo elemento e consigo
andar para frente e pegar o valor. Andar para frente e pegar o valor. Como é que esse negócio aqui é implementado? Olha como é simples. Ó. Você tem aqui uma lista. Tua lista, interiormente, tem um slice. Só que você não quer expor esse slice para o usuário. Aí eu quero que o teu iterador possui. O teu iterador precisa de duas coisas. Precisa saber como é que vai para o próximo elemento. Então, para isso, ele vai guardar o endereço do slice e guardar a posição do slice em que ele está. Então, ó, criei uma lista, normal criar a lista. Para criar um iterador, o que é que eu vou dizer? Ei, senhor iterador, você vai andar nessa lista e você vai começar a partir de qual posição? 0. Estou dizendo, amigo iterador, você vai andar nessa lista e andar a partir do 0. Nesse momento, o iterador não depende mais da lista. O iterador já tem tudo o que ele precisa para percorrer a lista, que é o quê? O endereço do bloco de dados e a posição que ele está. Então, agora, para perguntar para o iterador, ei, iterador, tem outro elemento? Ué, se o meu índice é menor do que o tamanho, sim, tem outro elemento. Ei, iterador, me dá o valor do próximo, vai para o próximo e me dá o valor. Aí ele verifica, ué, se eu já cheguei no limite, não tem mais elementos. Se não, eu ando e pego o valor do elemento anterior. E aí pronto. Isso daqui é um exemplozinho de como é que eu consigo ocultar, esconder a minha estrutura interna. Quem usa o meu iterador não sabe se ele está olhando para uma lista, para um mapa, para uma árvore, não interessa. O que interessa é que ele precisa de uma forma de saber onde ele vai andar e se localizar para saber se ele chegou no fim. Ok? Então, essa tarefa é bem simples. Vocês vão olhar aqui o exemplo para entender aqui como é que ele faz. Ok? Então vocês vão olhar e dizer, beleza, preenchi aqui. Para saber se eu tenho um próximo, é só para ver se o índice não estourou o limite. Para pegar um valor, eu pego, retorno o valor e tal. Aí eu faço uma pergunta, como seria o iterador que percorre a lista ao contrário? Ó, a responsabilidade de percorrer ao contrário é do iterador. Porque o meu for que eu vou fazer aqui, percebe que é o mesmo for, começando no iterador, enquanto estiver próximo, vai para o próximo. Só que o ir para o próximo, nesse iterador normal, ele fazia o quê? Índice mais 1. E no iterador reverso, vai fazer o quê? Índice menos 1. No caso aqui, eu inicializava o iterador olhando para o 0. Nesse caso do reverso, eu vou inicializar ele olhando para o final. Ok? Aí, esse aqui é moleza. Aí você pensaria, como é o iterador que não tem fim? Um iterador cíclico. Quando chegar no final, ele volta para o 0. Então, eu consigo, montar uma lista infinita através de um iterador cíclico. O iterador vai sempre ficar indo para o próximo, 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 para o próximo. Quando ele chegar no final, o que ele faz? Volta para o começo. Ele nunca vai retornar que acabou. Desde que tenha pelo menos um elemento, ele sempre vai andando. Então, eu tenho como montar uma lista com 2 elementos e, a partir daí, criar uma sequência infinita, através de um iterador que vai fazer isso. Então, essa atividade é só olhar aqui para o elemento, copiar os métodos e tentar adaptar. Ok? Para fazer ao contrário, começa no final e volta para o começo. Para fazer aqui, só fazer o ajuste do next. Por quê? Porque quando a gente estiver em listas, em árvores, a gente vai construir iteradores. Eu sempre pergunto para o Atílio, tu lembrou de falar de iteradores? Não, cara, dá muito trabalho. Eu disse, Atílio, Atílio. Ok? Então, bora para a chamada. Tip.